não só pede por si mesmo, aos pequenos quer lembrar. Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída, é trazida em nossa prece. Criação que é destruída, é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atento ouvir, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que trazida aos aflitos quer chegar. A mensagem que trazida aos aflitos quer chegar. Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos no primeiro domingo após Epifania e nos encontramos aqui de forma online novamente. A saudação bíblica deste domingo e desta semana é de Marcos capítulo 1, versículo 11. Depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nós estamos aqui reunidos em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A água que mata minha sede, o pão que sacia minha fome, a paz que domina e consome tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem ele foi, hoje ele é, haja o que houver, sempre ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sal da terra, a estrela de cada manhã. Ontem ele foi, hoje ele é, haja o que houver, sempre ele será. Haja o que houver, sempre ele será. Convido para um momento de oração. Oramos. Amado Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos reunimos em Tua presença e invocamos o Teu santo nome para estar conosco também aonde estivermos sintonizados de forma online. Nós te pedimos, amado Deus, que tenha piedade e misericórdia de nós por nossos erros, fraquezas, omissões e transgressões. Se falhamos contigo ou com nossos irmãos e irmãs, que o Senhor possa ter paciência e misericórdia de nós, possa nos oferecer novamente o teu perdão, a tua misericórdia e graça possa nos atingir e que possamos sentir também a tua presença em nossas vidas e mudar os rumos para andarmos contigo e fazermos o que é certo com nossos irmãos e irmãs. Que hoje também possamos ouvir a tua palavra, ter comunhão contigo e assim, amado Deus, ser iluminados por tua luz,
o teu Santo Espírito nos conduzir por mais esse tempo que se inicia. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Inicio essa reflexão com os votos do apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Caros irmãos, irmãs em Cristo Jesus, estamos no período da Epifania. No calendário litúrgico, Epifania significa revelação de Deus. Nós só podemos conhecer Deus a partir da sua revelação, a partir daquilo que Ele se dá a conhecer. E a Epifania é uma ação do próprio Deus em que Ele mesmo se revela. A Epifania é celebrado no dia 6 de janeiro, dia em que lembramos também a visita dos 3 reis do Oriente ao menino Jesus, ainda na estrebaria onde ele nasceu. Celebramos também há pouco o nascimento de Jesus Cristo e relembramos como Deus se revelou através de profetas, de anjos, de sinais nas estrelas, nos astros e através de pastores e da visita dos reis do Oriente. Deus se revelou de muitas maneiras, através dos tempos e da história. E continua se revelando ainda hoje de muitas e muitas maneiras, convidando você também a darmos uma olhadinha na revelação de Deus através dos textos bíblicos que nós leremos na sequência e faremos o comentário para podermos entendê-los. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Leio agora Isaías capítulo 42, versículos 1 a 9, que diz o seguinte: O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, e o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração.
Pus nele o meu espírito e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discurso nas ruas. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo o que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamarei e o pegarei pela mão, para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e enviei, como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo. Com a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e soltar os que estão em prisão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que os inimigos recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas, se revelou através do profeta Isaías, anunciando sua fidelidade e o cumprimento de tudo o que havia prometido ao seu povo. As coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas. Neste texto, o próprio Deus revela que enviará um servo para reinar com equidade, misericórdia, paz, amor, justiça e com poder e reconhecimento de todos os povos. Deus revela que através do seu servo haverá salvação e através dele fará uma nova aliança com o seu povo, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Esta é a palavra do profeta Isaías. Meus pés, Senhor, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Leio agora Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 a 43, que diz o seguinte: Então Pedro começou a falar e disse: Agora eu sei que, de fato, Deus trata todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram,
pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos os testemunhos que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Até aqui a leitura de Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 10, Deus revela a Pedro através de uma visão, e Pedro entende que o evangelho, a boa nova da salvação, veio para todos os povos e nações através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro comprova e reconhece essa revelação através de sua experiência com Cornélio e os não-judeus, e anuncia o evangelho para aqueles não-judeus. Se continuarmos a leitura, veremos que estes não-judeus receberam o Espírito Santo de forma bem parecida com o primeiro Pentecostes, descrito em Atos capítulo 2, versículo 1 a 13. Vamos agora aclamar a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Leio o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo conforme o evangelista Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, que diz o seguinte: Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: Eu é quem preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Até aqui a leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é para nós fonte de vida e salvação. Deus se revela no batismo de Jesus de duas maneiras. A primeira delas, João Batista reconhece a presença de Deus em Jesus e se recusa a batizá-lo. O batismo de João era para preparar as pessoas para a chegada de Jesus através do arrependimento de seus pecados e da conversão, mudança de rumos, de atitudes. João reconhece que Jesus não precisava desse batismo e que ele próprio, João Batista, precisava ser batizado por Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, Deus conosco. Jesus pede para ser batizado por João, para que se cumprisse o que Deus havia anunciado, revelado através dos profetas, ou seja, para cumprir a vontade do próprio Deus e para que Deus se revelasse na sua plenitude através do seu Filho Jesus. A segunda, no batismo de Jesus, Deus se revela na sua trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo. O céu se abre, revelando a interação do Criador com a sua criatura, e o Filho é ungido com o Espírito Santo, em forma de pomba que repousa sobre ele, e é confirmado pela voz estrondosa do Pai: Este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. A partir desta revelação e confirmação de Deus, Jesus começa a sua vida pública de anúncio dos planos da salvação de Deus
para toda a humanidade. Deus continua se revelando através do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Deus se revelou através do profeta, através dos apóstolos e mártires, se revelou através de nosso Senhor Jesus Cristo, também se revela hoje através da ação do Espírito Santo, na sua palavra e no testemunho dos discípulos de Cristo, dos cristãos. Deus se revela através de pessoas simples, assim como você e eu. Deus quer usar você como meio de sua revelação divina. O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios: quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Capítulo 6, versículo 17. E afirma que nosso corpo é templo do Espírito Santo, que vive em nós e nos foi dado por Deus. Capítulo 6, versículo 19. De que forma isso acontece? Através das nossas palavras, de nossas ações, através das nossas atitudes, através do nosso exemplo. Encerro essa reflexão com os votos do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Ao orar o Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Convido para um momento de oração. Oramos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso, Tu vieste ao mundo como consolo e te revelaste a toda a humanidade como Salvador. A Ti rendemos graças por Tua vida cheia de amor e rogamos: aceita com agrado o sacrifício do nosso louvor. Lâmpada para os nossos pés seja a Tua palavra. Dá que ela atinja a toda a humanidade e que todos Te rendam graças e exaltem a Tua glória. Abençoa a Tua igreja em todo o mundo. Dá que ela se torne a cidade edificada sobre o monte, dentro da qual habita a Tua santidade, para que todos notem e saibam que ali está o Senhor. Compadece-te da nossa pátria e das autoridades. Dá que a justiça impere e haja paz entre todos os povos. Acende a Tua luz nos corações dos que sofrem, para que se alegrem novamente. Esteja com a juventude, santifica os matrimônios,
ao findar a nossa vida nesta terra, leva-nos à tua eterna luz perante a tua face, para que te possamos louvar e agradecer eternamente. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvirem a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará. O fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o Senhor abençoará. Recebam a bênção de Deus e sejam bênçãos de Deus para a vida dos que convivem com vocês. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e se compadeça de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.